Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem para os nossos corações neste dia, nesse Shabbat, é: não abandone a sua posição. Não abandone sua posição. Hashem, no nome de Yeshua HaMashiach, elevo diante do Senhor a minha vida, juntamente com a vida dos meus irmãos, cada um que estão conectados neste momento, Hashem. Pedindo-te a tua misericórdia, a tua bondade, o teu favor sobre nós. Nós carecemos de ouvir o Senhor falar. Nos conceda, Pai, o entendimento através da tua Ruach, que cada um de nós estejamos prontos, aptos a receber a porção para as nossas vidas neste dia. É o que eu te peço. Ajuda-me, Pai, a passar, a transmitir aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. É o que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Bom, tema da mensagem de hoje: não abandone a sua posição. Após Moshe ter dado a ordem de Hashem na Parashá passada, que nós vimos, a Aharon e seus filhos, e ter mostrado também na prática como seria feito cada sacrifício no serviço do tabernáculo, se dá início então, na Parashá dessa semana, Shemini, 8º, o serviço no Mishkan, tabernáculo móvel com Aharon e seus filhos, seguindo à risca as ordenanças de Hashem através de Moshe. E ao 8º dia, após os 7 dias de preparação, santificação, separação de Aharon e os seus filhos juntamente com Moshe, se é dado também o início de um novo ciclo na vida do povo de Israel, se tornando então uma nação. Um novo ciclo foi dado ali, mas agora com o selo da glória de Hashem sobre eles, que havia descido. O selo que comprovava que ali estava uma nação pertencente ao Elohim, Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo. A partir de então, sabemos que o povo, povos ao redor do povo de Israel, nações, tremiam diante desta nação separada por Hashem. E nós, como povo de Hashem, através da Ruach HaKodesh, em nosso tempo, algo que está próximo de acontecer, devemos buscar sermos cheios da Ruach HaKodesh e termos o selo de Hashem. Mas para que estejamos prontos, aptos para isso, precisamos seguir as instruções que recebemos nesta Parashá, nesta porção, cumprindo também à risca a forma correta de servi-lo e se alimentando também corretamente. É importante entendermos que a santificação, ela vai além de vivermos uma vida de estudos das Escrituras, oração, louvor, nos abstendo de todo tipo de pecado. Uma vida de santificação passa também pela alimentação. Através da alimentação, podemos nos tornar puros ou impuros. Podemos ser santificados ou contaminados. Nós já sabemos que existem alimentos que podem nos causar doenças, roubar a nossa saúde, literalmente tirar a nossa vida. Mas também existem alimentos que podem proteger a saúde, dar vigor, forças, protegendo todo o sistema imunológico. Que todos tenhamos forças para nos guardar de alimentos que nos contaminam e nos fazem impuros diante de Hashem. Aliás, muitos desses alimentos, a qual chamamos alimentos, eu particularmente acredito que muitos desses alimentos não são considerados alimentos para Hashem. Podemos observar nesta Parashá os animais que Hashem considerava como alimento físico para o povo dele. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos ajude, nos dê força, pois foi criado e apresentado uma vasta gama de pratos, sabores, uma culinária de sobre toda a terra, para que a humanidade pudesse se deleitar nestes sabores e também ganhar de brinde todo tipo de contaminação física e espiritual. E, além de tudo isso, ganhar também de brinde a morte. Imaginem-se no momento em que você estivesse saboreando algo delicioso, extremamente saboroso ao seu paladar.
seja ele salgado ou doce, que obviamente você gosta muito. E neste momento a qual você está saboreando, Yeshua chega para você e te diz: você está ingerindo morte. Você conseguiria continuar ingerindo? Pois, irmãos, nós muitas vezes fazemos isso, achando que estamos nos alimentando bem. E este, irmãos, é um tipo de morte que vai corroendo aos poucos, vai matando células, neurônios, ossos, nervos, vai consumindo as forças, autoestima, capacidade de pensar, de entender, de ouvir, de ver, de falar, e assim por diante. Mas da mesma forma, o alimento que o Senhor tem para nós, Ele faz totalmente ao contrário de tudo isso. Nos fortalece, nos guarda, nos limpa. Até, irmãos, se a pessoa, por exemplo, que continua se alimentando mal, até que pode chegar um dia que o corpo dela pode parar e vir a morrer. E assim, poderá estar abreviando os seus dias aqui na Terra, perdendo também a oportunidade de ser depurado e justificado por Yeshua. Mas, irmãos, quando observamos o que o Senhor deixou como alimento, percebemos que o que Ele nos deixou é o suficiente para termos uma vida com saúde, forças, vigor físico, uma mente, emoções e sentimentos saudáveis. E isso deve estar, irmãos, conectado a um relacionamento constante com Hashem através de Yeshua. Duas testemunhas, como a antiga e a nova aliança, assim como o casco fendido totalmente dividido e o ruminante, escamas e barbatanas, o espiritual e o físico. Irmãos, a cada porção, a cada drachá que tem vindo sobre a nossa vida, aprendemos que as instruções de Hashem têm como objetivo transformar a nossa vida, nos fazer pessoas melhores e também sermos protegidos, guardados de ataques, armadilhas, tanto física quanto espiritual, podendo assim viver em novidade de vida, dia após dia, semana após semana, Shabat após Shabat, nos tornando aptos para um dia estarmos com Ele. Que todos tenhamos forças, irmãos, da parte de Hashem para continuar obedecendo às suas instruções e assim nos tornar cada dia mais santificados. Pois ao final, irmãos, ao final deste dia, ao final desse Shabat, se dará início, após 7 dias, se dará início também a um novo ciclo, uma nova semana sobre a nossa vida, como tem sido. E é muito importante saber o que cada um de nós faremos no decorrer dessa semana que se dará início, com as instruções que recebemos. Pois o cumprir, irmãos, a obediência a essas instruções certamente nos manterá vivos. Mas se porventura, se por algum deslize, desobedecermos a Hashem, fazendo o que não fomos chamados para fazer, aquilo que Hashem não nos ordenou, achando que Ele irá se agradar de algo que por iniciativa própria estamos fazendo, certamente colocaremos não somente a nossa própria vida em risco, mas também a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Tiago capítulo 1, versículo 21, Yaakov 1, 21. Assim livrem-se de toda vulgaridade mal evidente e recebam com humildade a palavra implantada em vocês, a qual pode lhes salvar a vida. Que todos nós sejamos humildes. Humildes o suficiente, irmãos, para receber e obedecer a palavra de Hashem. Pois o momento a qual estamos vivendo, ele é muito delicado, muito sensível e difícil para todos. Mas a Ruach HaKodesh tem uma boa nova para nós.
se vivermos exatamente de acordo com as instruções de Hashem, cumprindo todos os nossos, nós poderemos então cumprir todos os nossos dias aqui nesta terra. Mas se diante de tudo que estamos vivendo, irmãos, sendo quem somos em Hashem, se fizermos qualquer coisa que Hashem não nos ordenou, poderemos abreviar os dias de vida aqui nesta terra. Da mesma forma que Nadav e Avihu. Não era para eles terem morrido ali, irmãos, daquela forma. Lembrem os irmãos que Nadav e Avihu passaram por todo um treinamento, toda uma preparação para estarem a serviço de Hashem, como aqueles que juntamente com Aharon, seu pai, e seus outros 2 irmãos, Elazar e Itamar, ensinariam a Torá ao povo e o santificariam através de suas vidas. Portanto, não era plano do Senhor para que eles morressem ali. Este, irmãos, confesso aos irmãos que é um assunto difícil de ser tratado. E eu confesso aos irmãos que eu fugi muito deste assunto. Mas é um assunto que está nesta paraxá e que é importante nós tratarmos. Devarim 4:24 diz: pois o Senhor, o seu Elohim, é Elohim zeloso, é fogo consumidor. Hashem, ele é forte, poderoso, e o seu fogo, a sua glória, ela brilha e ilumina. A sua santidade, a sua justiça, ela destrói todo tipo de mancha de pecado. O fogo de Hashem limpa metais preciosos, como o ouro e a prata, mas também consome as impurezas. Da mesma maneira, o fogo consumidor de Hashem destrói tudo que é corrompido pelo pecado. Por isso, irmãos, nós não devemos nos surpreender ao vermos lugares em chamas sobre a terra, o que tem a tendência de aumentar. Não é tempo, irmãos, de se arriscar, nos arriscarmos ou brincar de servir ao Senhor, pois o mal não está brincando aí fora. Eu não sei, irmãos, honestamente, o que estava se passando na mente de Nadav e Avihu naquele momento. Se eles pensaram, tiveram uma brilhante ideia de agradar mais o Senhor com aquele ato, ou santificar mais as vidas, procurando serem mais zelosos. O que sabemos é que está escrito no versículo 1 do capítulo 10 de Vaikra Levítico, que eles ofereceram um fogo não autorizado. E no versículo 9 do capítulo 10, o Senhor diz a Aharon para que eles não bebessem vinho ou qualquer tipo de bebidas inebriantes quando entrassem na tenda do encontro. Podemos entender assim que eles não somente ofereceram um fogo não autorizado, entrando num local que apenas o sumo sacerdote poderia, mas eles também estavam sob o efeito de álcool. Para termos um melhor entendimento sobre este assunto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos que irá nos ajudar. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, porque perderão o controle. Em vez disso, continuem sendo cheios da Ruach HaKodesh. Mishlei Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida forte desordeira. Quem se deixa desviar por eles não é sábio. Em Yeshayahu, Isaías capítulo 28, versículo 7 diz: no entanto, há outros cambaleando por causa do vinho, titubeando por causa da bebida forte. O Kohen e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão confusos por causa do vinho. Desencaminhados por causa da bebida forte, erram nas visões e tropeçam quando julgam. Neste texto, irmãos, de Yeshayahu, podemos ver que aconteceu justamente o que o Eterno ordenou para que eles não fizessem. E que nós aprendemos com essa lição tão triste, mas tão importante para nós, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Devemos ter muito cuidado com cada passo que nós damos.
O Senhor tem nos permitido chegar mais próximos dele, mas quanto mais próximos dele, menos poderemos errar. Existem momentos que teremos de lutar contra o orgulho e o ego e a embriaguez da nossa vontade para poder obedecer. Nós precisamos ter o entendimento e a maturidade, irmãos, de que dependendo do que nós fizermos, fora da vontade de Hashem, poderá ser pleiteado pelo inimigo a própria vida. Mesmo que aos nossos olhos seja algo bom, em benefício de uma outra vida. Porém, mesmo se viermos, irmãos, a perder alguém, seja qual for o motivo, que possamos manter a nossa posição. Que o Senhor nos ajude para sermos como Aharon, que mesmo num momento tão difícil, ele nos deixou uma grande lição. Ninguém gosta, irmãos, de falar de morte, e eu também não. Nós bem sabemos que se nós não nos encontrarmos com Yeshua nas nuvens, nós iremos nos encontrar com ele de outra forma, o dia que esse corpo parar. E que cada um de nós, irmãos, sejamos como Aharon, como eu disse, que diante deste dia terrível sobre a vida dele, com a perda de seus 2 primeiros filhos, logo no início, na inauguração de tão importante serviço para as vidas, logo após uma grande alegria e regozijo. Logo após o povo, Moshe e Aharon, contemplarem que Hashem havia recebido todo o serviço, toda aquela preparação, todo aquele empenho, confirmando que a presença dele estaria com eles após o recente acontecido do bezerro de ouro. Então, irmãos, nós nos deparamos com aquela tragédia da morte de Nadav e Avihu. Mas eu repito, Aharon manteve o equilíbrio e não saiu da sua posição. Você já parou para pensar o que seria capaz de estremecer, abalar o seu relacionamento com o Eterno? Ou até mesmo te fazer sair de sua posição diante dele? Você já pensou sobre isso? Você já refletiu o quanto você realmente está firmado na rocha? O nosso relacionamento com Hashem, o nosso compromisso, a nossa aliança com Ele e as vidas que hoje só estão vivas, irmãos, sendo guardadas, curadas e tendo o maná de cada dia, porque eu e você estamos na posição que Ele nos chamou. Esses são motivos suficientes para termos muito cuidado, irmãos, com o que nós fazemos, com cada passo que damos e em qual direção nós vamos. Mas, a princípio, irmãos, nós, quando olhamos para Aharon, podemos pensar, juntamente com seus outros 2 filhos, Elazar e Itamar, podemos pensar que eles mantiveram o seu equilíbrio e a sua posição por terem recebido a instrução do versículo 6 e 7 do capítulo 10, para não guardarem luto e nem saírem da entrada da tenda do encontro para não morrerem, e para que a ira de Hashem não se acendesse, não se voltasse contra o povo. Mas eu gostaria de convidar os irmãos que analisassem entre aquele momento, entre aquele interim, entre a morte dos filhos de Aharon e o tempo de Moshe chamar Mishael e Eltsafan para os levarem para fora do acampamento. Imaginem esse meio tempo. Neste meio tempo, este curto espaço de tempo, entre esperar e ver os corpos de seus filhos sendo levados para fora. Eu, irmãos, não consigo imaginar a dor e o que se passava na mente daqueles homens que, além de terem perdido 2 pessoas importantíssimas de uma só vez para o serviço de Hashem, tinham também perdido pessoas amadas, pessoas próximas deles.
Irmãos, eu convido a vocês a pensarem no Aharon, no Elazar, no Itamar como humanos, como pessoas com sentimentos, com emoções. E em Moshe, como irmão de Aharon e como tio. Imaginem se eles resolvessem, decidissem desistir de tudo ali, até mesmo da própria vida. Eles poderiam não ter, irmãos, eles poderiam não ter condições físicas e psicológicas, emocionais de continuar. Isso poderia ter acontecido com eles. Mas eles permaneceram. Infelizmente, irmão, nós tendemos a esquecer que durante toda a história da humanidade, Hashem sempre chamou humanos para trabalhar com ele, e não super-humanos. Yeshua veio para a raça humana. Portanto, os líderes dele são humanos, que carecem de ser fortalecidos, amados e cuidados também. Nós não podemos, irmãos, deixar de olhar para os nossos irmãos como pessoas que carecem de amor, que carecem de atenção, principalmente em tempos difíceis. Assim como eles estavam atravessando ali. E eles podiam, irmãos, ter desistido de tudo. Mas independente do que aconteça, que eu e você tenhamos essa maturidade de permanecermos firmes, assim como eles permaneceram. Eles permaneceram lutando pelo povo, como pessoas que faziam parte do exército de Hashem naquela época. E que nós também fiquemos em nossas posições. Você precisa se olhar dessa forma. Você precisa ter essa maturidade. Cada um de nós somos uma peça importante dentro do corpo do Mashiach. Para nós finalizarmos, que todos, irmãos, que todos tenhamos o entendimento da parte da Ruach HaKodesh, do real significado de não abandonar a nossa posição como membros no corpo do Mashiach. Romanos 12, 4-6 diz: há muitos membros que compõem o corpo, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias. Compreendemos um único corpo, e cada um de nós pertence aos outros. Contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. Todos, irmãos, todos são muito importantes no corpo do Mashiach. Todos são. Irmãos, imaginem se você perder, se for arrancado de você algum membro seu, algum membro do seu corpo, além de muita dor, trará um prejuízo enorme para o restante do corpo se manter em sua posição, fazendo as suas funções como antes. Nós precisamos entender que podemos, irmãos, causar muita dor nos membros do corpo do Mashiach. Se for por qualquer motivo nós nos retirarmos da nossa, se por qualquer motivo nós nos retirarmos da nossa posição, nós podemos causar muita dor. Que nós tenhamos, irmãos, responsabilidade com o sentimento uns dos outros, com as vidas a qual nós estamos conectados. E com Hashem, que também tem sentimentos, pois Ele nos permitiu fazer parte da sua família. Yeshua disse em Marcos capítulo 3, 33-35, vamos ler a partir do versículo 32. Uma multidão estava sentada à volta dele e lhe disseram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando por você. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados em círculo à sua volta, disse: vejam, aqui está a minha mãe e meus irmãos. Quem faz o que Hashem deseja é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não devemos, irmãos, deixar os nossos parentes de sangue. Nós devemos continuar lutando por eles
na medida que nos é permitido de acordo com a vontade de Hashem. Mas família é isso que Yeshua disse. Que tenhamos um entendimento do nível de unidade que estamos constantemente sendo convidados a fazer parte e lutarmos em amor uns pelos outros, irmãos. Porque nós não podemos parar de lutar. Não agora. Não agora. E, irmãos, ao obedecermos a Hashem em amor e ao agradar o coração de Hashem, a sua presença será atraída. E quando a presença de Hashem vem sobre um lugar, junto também vêm as bênçãos dele sobre aquele lugar e aquelas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Esta mensagem para os nossos corações neste dia. No próximo Shabat, dia 17/4/2021, teremos duas parashot, 27 Tazria, com Seber, e 28 Metzorah, afligida com Tzarat. Estas parashot nos ensinam sobre várias categorias de impurezas que são liberados pelas pessoas e descreve algumas manifestações da enfermidade chamada Tzarat. Que vocês possam ler, estudar e que o Senhor possa falar com cada um em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Pai, eu te agradeço por chegarmos até aqui. Louvado seja o teu santo nome que tem cuidado de nós, Pai. Nos ajude, Hashem, a não abandonarmos a nossa posição. Que nós tenhamos entendimento, Pai, da importância que cada um de nós temos no reino do Senhor. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Nós não sabemos, Pai, quantas vidas estão sendo alcançadas através das nossas vidas. Pelo fato, Pai, de estarmos nos esforçando para fazer o Teu querer. Nos ajude, Pai. Nos dê a maturidade necessária, o crescimento, o entendimento necessário. E através da Tua Ruach, Pai, do Teu poder, que nós não saiamos da onde o Senhor nos chamou, Hashem. Diante, seja qual for, Pai, a dificuldade que nós venhamos enfrentar, seja qual for a dor que nós venhamos sentir, que nós possamos permanecer na nossa posição. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom a todos, que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês, mais uma vez aí usando a vida do Rosh Anderson. E o que eu queria compartilhar com vocês é que assim, havia uma alegria muito grande no meio do povo de Israel antes de ocorrer aquele incidente que trouxe uma tristeza imensa ao coração de todo o povo de Israel com a morte de Nadav e Avihu. E em Levíticos capítulo 10, versículo 8, descreve ali que ninguém deveria se apresentar dentro da tenda do encontro ali, se tivesse tomado um pouco a mais de vinho, né? Então acredito que esse tenha sido o fogo estranho que foi oferecido. E depois na Haftarah nós temos Davi com uma alegria imensa. Davi estava muito feliz para buscar a arca da aliança ali, e também ocorreu um incidente de morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos momentos nossos de alegria intensa, principalmente compartilhar isso com outras pessoas. Quando Davi conseguiu trazer a arca para a cidade de Jerusalém, ele estava muito feliz, ele estava dançando e se tornou motivo de chacota para a própria esposa ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado de compartilhar a nossa vida onde quer que seja, principalmente nas redes sociais, quando a gente está muito feliz. Porque tem pessoas nos observando o tempo todo, entre elas muitas pessoas invejosas. Depois a gente não sabe por que entra o mal dentro da nossa casa. A gente está abrindo esses buracos para esse mal entrar dentro da nossa casa quando a gente posta sobre a nossa vida o que a gente está vivendo ainda que motivo de alegria. Tem pessoas que vão nos odiar ainda mais porque a gente está feliz. Tem pessoas que, se souber que a gente está triste, vai se alegrar com a nossa tristeza. Cuidado para postar sobre a sua vida.
Cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente quer estar refugiado, escondido na torre forte, a gente tem que se empenhar para passar desapercebido. Quanto menos souberem da sua vida, menos inveja vão ter da tua vida. Olha a casa nova que eu comprei, olha o carro novo que eu comprei. Daqui a pouco você bate o carro e não sabe nem de onde veio. Pessoas invejosas, curtindo a tua página do Facebook. O mal é grande sobre a terra, vai usar qualquer um. Por que você acha que morreram 3.000 crianças quando Yeshua tinha 1 ano e meio, 2 anos de idade? Publicaram no Facebook de Herodes que havia nascido um rei. E ele, com ciúmes, manda matar essas crianças. E se ele não soubesse? Cuidado com o que é publicado. Iosef, o esposo de Miriam, ele foi para o Egito. Mas você vê alguma postagem dele de que ele ia para o Egito? Ele foi quietinho de madrugada. E só voltou quando ele recebeu ordem para trazer o menino de volta. Cuidado com o que você publica da sua vida nos momentos que você está de euforia, de alegria. Olha a foto que eu tirei do lado dos meus amigos. Tem pessoas que te odeiam. E vai te odiar mais quando souber que você está feliz. Cuidado, cuidado, cuidado. Não seja mais criança no entendimento. Não tome sobre você, sobre a sua barra, um fogo que você não precisa ter. O mal é grande, vai usar quem tiver à disposição para nos prejudicar. Principalmente nos nossos momentos de euforia, de alegria intensa, que a gente quer compartilhar com o mundo inteiro o que a gente está vivendo de alegria. Cuidado. Não podemos ser mais crianças no entendimento. Nós temos sim motivo para nos alegrar no Mashiach. E até para compartilhar sobre o Mashiach, a gente tem que ser cauteloso. Para não expor o nosso precioso. Que você tenha entendimento sobre o que eu estou te falando. Eu desejo que todos vocês, sem exceção, parem de sofrer o que vocês não precisam. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.